Fala aí pessoal, estamos começando aqui mais uma aula no nosso canal e hoje eu vou falar sobre os sólidos geométricos. E assim, já para avisar vocês, essa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu já imaginei que vai dar um pouquinho de trabalho para fazer a edição desse vídeo, então já vou pedindo aí, como todo mundo fala aqui no YouTube, né, para você dar aquela curtida aí no vídeo, para ajudar, para dar aquele apoio. E vamos lá começar aqui mais uma aula aqui, mais um dia de estudos. Bom, a gente vai precisar entender o que são os sólidos geométricos. E aí eu poderia estar fazendo aqui, como eu estou fazendo nas últimas aulas, mostrar para vocês, nesse nosso quadro virtual, algumas imagens e explicando em cima dessas imagens o que é o sólido geométrico. Mas eu achei melhor nesse momento, não só mostrar imagens e não começar mostrando apenas a imagem dos sólidos. Eu acho que seria talvez interessante vocês verem alguns sólidos geométricos, né? Mesmo que vocês não possam estar vendo assim tão próximo, ou poder tocar, mexer em um sólido geométrico, mas eu acho que já ajuda a entender e a visualizar melhor toda essa nossa parte da matéria. Então vou cortar aqui para vocês poderem conhecer os sólidos geométricos. Daqui a pouco eu volto aqui para esse nosso quadro virtual. Então, como eu estava falando agora há pouco com vocês, né, eu optei por mostrar os sólidos geométricos para vocês e consegui dar um jeitinho aqui, fazer improvisado. É meio complicado aqui, mas a gente consegue no improviso. Então aqui tem alguns sólidos geométricos e vocês já vão percebendo relações com o mundo real, dia a dia, as coisas que vocês têm às vezes em casa, né? Coisas que se parecem com o que vocês veem em outros países, coisas que vocês veem em festas de aniversário, coisas que vocês veem em jogos, e tudo se parece com os sólidos geométricos. Um detalhe aqui que eu quero aproveitar, estou mostrando aqui os sólidos, justamente é para diferenciar os dois grupos de sólidos geométricos que a gente vai estar estudando, tá? Então a gente vai estar estudando dois tipos de sólidos geométricos, que são os poliedros e os corpos redondos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse sólido aqui, deixa eu abrir aqui o caminho para que fique melhor para vocês visualizarem, acho que assim dá para ver. E eu acho que vocês não têm nenhum tipo de dúvida que isso daqui é um corpo redondo, né? Muitos vão dizer que isso daqui é uma bola. Isso daqui é o que a gente chama de esfera, tá? O nome desse sólido geométrico aqui. A bola de futebol, a bola de basquete ou qualquer outro esporte parece com uma esfera, não é uma esfera. A gente vai detalhar na aula de esfera mais precisamente o que é uma esfera. Mas isso daqui é para vocês terem uma ideia do que é um corpo redondo. E pelo como o nome já diz, né, é redondo, e aí vai ser a dica que eu dou para vocês diferenciarem o que é um corpo redondo de outros sólidos, é justamente o fato de que ele pode rolar em uma superfície plana, tá? Isso não acontece com sólidos cuja formação dele são apenas figuras planas. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse sólido aqui mesmo, né? Que eu acredito que vocês acham que é uma caixa. Se fosse num tamaninho menor, poderia ser um dado. Acho que está dando para ver bem, né? A forma dele. Se você coloca qualquer superfície dele apoiada em um determinado plano e você tenta fazer ele rolar, isso não acontece, tá? Você pode até tentar fazer para dar essas trepidações aqui, né? Você vê que ele vai passando de parte em parte. Isso daqui é o que a gente pode falar a grosso modo, não é uma definição precisamente matemática, do que é um poliedro. Ele é formado apenas de figuras planas. Então essas figuras planas elas não deixam que o sólido ele possa fazer esse deslocamento de deslizar dessa forma como um corpo redondo. Esse daqui é bem óbvio, né, que é um corpo redondo. Agora, se por exemplo, deixa eu abrir caminho aqui, esse daqui,
Eu acho que está dando para vocês verem aí. Esse daqui é um corpo redondo? Bom, você está vendo que ele está apoiado aqui na superfície, ele não está se deslocando, não está rolando. Mas se eu apoiar ele dessa maneira aqui, ele começa a rolar, tá? Eu posso até dar um impulso aqui para ficar mais fácil de se visualizarem. Então, o que define aí ser um corpo redondo é que ele tenha alguma parte dele que não seja plana, que seja arredondada. Essa parte arredondada aqui é que faz ele ter esse deslizamento, ok? Então aqui a gente tem um outro exemplo de corpo redondo. Deixa eu puxar aqui esse daqui para vocês verem, ó, toda a sua região mais arredondada aqui no entorno vai acontecer a mesma coisa. Ele vai fazer esse movimento, opa, quase que foi para fora aqui da cena. Ele vai fazer esse movimento aqui de se deslocar rolando, tá? Então, eu tenho aqui corpo redondo, eu tenho aqui corpo redondo, a minha esfera que está ali de lado, e eu tenho aqui os sólidos que eu chamo de poliedro. Poliedro, poliedro, esse daqui também, poliedro. São figuras que têm as faces planas, faces que são polígonos que a gente estuda lá na geometria plana, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o nosso quadro digital, digamos assim, e vamos ver exatamente qual é a definição de sólido, o que é um sólido geométrico. Aqui foi só para vocês verem, conhecerem, ter um certo contato, mesmo que seja apenas olhando à distância, mas agora vamos definir um pouquinho mais formalmente o que é um sólido geométrico. Alguns exemplos de sólidos, né? Então vamos definir o que é um sólido geométrico, tá? Então, sólido, ele é a porção finita do espaço limitada por superfícies, que podem ser planas ou curvas. E aí a gente está estudando os dois tipos de sólido, que são os poliedros e os corpos redondos. A gente já viu aí os dois exemplos e já entendeu mais ou menos o que é um poliedro e o que é um corpo redondo. E se você parar para pensar, muitos objetos do dia a dia, eles se assemelham a sólidos geométricos. Eles possuem as formas do que vocês acabaram de ver na parte anterior que eu mostrei para vocês, né? Então até mostro aí algumas imagens de objetos que lembram poliedros, o dado, uma pirâmide, né? Que a gente vai ver que o nome do sólido mesmo é pirâmide, e alguns objetos aí que lembram os corpos redondos, né? Você tem aí uma latinha de refrigerante, aquele chapéu de festa, uma bola de futebol. Tudo isso lembram os sólidos, aqueles sólidos que eu acabei de mostrar para vocês mesmo, o elemento matemático. Então a gente tem exemplos de objetos do dia a dia. E como eu tinha falado anteriormente, o nosso foco aqui hoje é falar principalmente dos poliedros, tá? Então a gente só deu uma pequena palhinha dos dois grupos de sólidos que a gente vai estudar nesse curso, mas a gente vai começar estudando agora principalmente os poliedros. Então a gente já viu alguns exemplos, já sabe diferenciar, né, o que é um poliedro de um corpo redondo, só olhando aí as suas características a gente consegue identificar, mas uma definição mais formal, o que é um poliedro? Bom, o poliedro ele é a reunião de um número finito de polígonos planos e a região do espaço limitada por eles, de tal forma que a interseção de dois polígonos distintos seja uma aresta comum, um vértice comum ou é vazia. Bom, aqui a gente tem aí alguns pontos a destacar que talvez vocês possam ficar na dúvida, né? A gente tem aqui um número finito de polígonos planos. Aí a gente tem que lembrar lá da geometria plana. Por isso que é bom fazer aquela revisãozinha de geometria plana antes de entrar na geometria espacial, que a geometria espacial ela pede muito da geometria plana. Então a gente precisa lembrar aí dos polígonos planos. E o que significa essa região do espaço limitada por eles? Essa interseção de dois polígonos seja uma aresta comum. O que significa isso? O vértice comum. O vértice a gente já até imagina, né, que o vértice é algo mais comum que a gente
Pelo menos quando você estuda em geometria plana, fala bastante. Então, para facilitar bem a compreensão dessa definição de políedros, eu também vou fazer algo diferencial para vocês. Eu vou mostrar um poliedro, mas meio que montando e desmontando o poliedro para explicar bem essa definição. Então, como eu estava falando Vamos aí, né? conferir Vamos então? tentar Então vamos cortar entender aí para esse a momento. definição um pouquinho, uma clareza maior. Eu tenho aqui um outro tipo de material, e aí eu já até estava comentando algumas vezes, né, com vocês, com relação a polígonos, né? É bom sempre se fazer, como eu já tinha dito, a revisão da geometria plana antes de se estudar a geometria espacial. Então você pode ver, ó, que essa figura aqui, ela se assemelha a um triângulo, né? Certo? Lembrando que eu falo de se assemelha porque como é um objeto físico, eu posso tocar, ele sempre tem uma pequena espessura. Esse daqui é azul, fica ruim, até porque eu tô com tudo azul. Esse daqui que é verde, acho que dá para ver. Ele tem uma pequena espessura. Então, essa espessura aqui é o que define ele ter uma terceira dimensão, de ser enquadrado nessa questão de ser um sólido, né? Mas é muito fininho e tudo mais, a gente está considerando isso daqui como se fossem partes planas que eu vou montar um sólido geométrico aqui com vocês, tá? Só quero deixar isso bem claro porque figuras planas elas não existem nessa nossa realidade, porque figuras planas possuem apenas duas dimensões. Bom, o que eu vou fazer aqui? Como eu estava falando lá na definição, né, do que é sólido geométrico, ele é uma porção de finita do espaço limitada por superfícies. As superfícies vão ser essas minhas peças aqui, que eu estou considerando como se fossem figuras planas. Então vocês sabem que figura é essa, né? Essa figura aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um pentágono. Eu tenho as figuras aqui com 4 lados, que é um quadrilátero. Esse caso aqui mais preciso é um quadrado. Todos os lados e todos os ângulos são iguais. E eu também tenho essa figura aqui, no caso todos polígonos, que possui 3 lados, então é um triângulo. E esse caso aqui específico é um triângulo isósceles, porque eu tenho esses dois lados aqui iguais, tá? Então eu tenho essas peças aqui e vamos fazer o que estava sendo dito na definição que a gente acabou de ver no quadro. Eu vou fechar uma parte do espaço, o nosso espaço aqui todo, eu vou fechar uma parte dele com essas peças aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegando essas figuras aqui e você vai vendo que quando eu vou fechando uma região, e aí eu vou usar aqui esses elásticos para fechar para prender essas peças, né? Então, ó, eu vou começando a juntar elas. Eu acho que está dando para vocês verem aí. Eu vou juntando aqui essas peças. E aí qual é a minha intenção? Que quando eu juntar todas essas peças aqui, ó, já juntei 3, tá vendo que, deixa eu ver aqui se pega o ângulo, quando eu for reunir essas peças, ó, o que vai acontecer? Eu estou fechando uma determinada região, tá vendo? Estou fechando aqui como se fosse uma caixinha, né? Então já estou fechando uma parte aqui, ó. Vou até prender essas aqui, que aí fica mais fácil, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Tá vendo? Eu já fechei aqui um pedaço. Então já coloquei isso daqui que vamos, por enquanto, vamos chamar de paredes, né? E aqui esse nosso chão aqui que eu já fechei, vamos colocar uma outra parede. Por enquanto vamos usar essas palavras aí, daqui a pouco a gente vê quais são os nomes corretos aí de acordo com a geometria. E aí eu vou fechando essas regiões com o objetivo de acordo com a definição que a gente viu, formar o nosso sólido geométrico, tá? Sólido esse que talvez algumas pessoas, ó, já coloquei outra parede aqui, ó, tá vendo? Então já tem aqui o nosso chão, digamos assim, essas nossas duas paredes laterais e essa nossa parede aqui, ó. Eu coloquei essa outra luz
às vezes dá um reflexo, só que é para ajudar vocês verem que tem uma figura aqui transparente, tá? Vamos colocar então mais uma parede, né, aqui para fechar esse nosso projeto aqui. Enquanto eu ainda não estou usando os termos nem nada disso, que isso daqui é uma aula para a gente aprender, tá? Então, quem está caindo aí nessa aula por acaso já conhece os termos, não repara não, porque é uma aula para aprender mesmo. Então, ó, fechei, tá vendo? Falta fechar aqui em cima. Quando eu tampar aqui em cima, aí eu vou estar formando o que a gente chama de sólido geométrico. Porque todo esse meu espaço que eu tinha aqui, eu acabei fechando em um pequeno espaço, que é esse aqui dentro. Então vamos terminar? Vamos terminar aqui de prender. Eu fui fazendo passo a passo, já montando. Tem outras formas de montar isso aqui também. Opa! Tem outras formas de montar isso aqui também. A gente vai aprendendo isso em outras aulas, tá? Então vamos lá. Vamos botar aqui, prende ali. Vou fazer aqui rapidinho. Só mais um e pronto. Fechei um pedaço dessa, toda essa minha região que eu tenho aqui na minha frente. Fechei com essas minhas figuras aqui, vermelhas e transparentes, tá? Isso daqui é um sólido geométrico. Então montei aqui com vocês agora para vocês verem um sólido geométrico que a gente já sabe que é um poliedro, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar da definição de poliedro e vamos falar também de alguns elementos de poliedro lá no nosso quadro digital, mas deixa só eu aproveitar já para destacar aqui que essas partes, né, que eu utilizo para montar, elas têm um nomezinho específico aqui na geometria, né? Elas são chamadas de faces. Então, por exemplo, eu montei esse poliedro aqui e eu tenho esses triângulos aqui, né? E esse pentágono, que eu poderia montar um outro sólido também. Então deixa eu ver se dá para eu ir montando aqui. Eu não sei se eu tenho os elásticos suficientes aqui, mas vamos ver. Enquanto eu vou montando, aí eu vou falando com vocês. O que acontece? Então, essas minhas figuras aqui planas, esses meus polígonos, os triângulos, os pentágonos, ou pentágono, que eu só tenho um aqui, né? Os quadriláteros, no caso aqui os quadrados, eles são as faces do meu sólido. Tá? Daqui a pouco eu coloco aí no nosso quadro digital a definição desses termos. São as faces do meu sólido. Então aqui eu juntei as faces do meu sólido. Tá dando para ver? Deixa eu só tirar aqui da frente, né? Uma figurinha, ó, bonitinha aqui para vocês. Dando para vocês verem aí. E o que acontece? Eu juntei essas faces e vocês estão percebendo que toda hora que eu junto essas faces, eu prendo elas com um elástico, né? Toda hora que eu estou prendendo aqui, eu faço isso com um desses elásticos, porque eu preciso fazer o encontro entre uma face, no caso, essa minha face aqui triangular, né? Esse triângulo aqui, com a minha face pentagonal, esse meu pentágono aqui. E aí vocês reparam que quando eu fiz esse movimento de prender com elástico, você pode passar isso daqui para um modelo geométrico que, ó, é um segmento de reta, né? O encontro entre essas duas faces é um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, ele também tem um nomezinho especial, é chamado de aresta do sólido. Tá? Daqui a pouco eu coloco esse nome aí para vocês também. Deixa eu só aproveitar para já falar. E aí quando a gente junta, ó, eu não vou ter o elástico aqui suficiente, mas deixa eu só mostrar para vocês que quando a gente junta todas as faces, esse sólido aqui que eu estava montando, ó, olha como é que vai ficar. Dá para vocês visualizarem? Forma uma
Sabe o que é isso daqui? É uma pirâmide. Esse é o nome desse sólido. Sabe lá as pirâmides do Egito? Então, uma pirâmide. A gente vai estudar com bastante detalhe as pirâmides, tá? E aí você já pode ver que pirâmide não é só aquela que tem a base quadradinha não, tá? A base da pirâmide ela pode ter outras formas também. Então aqui é um outro exemplo de poliedro que a gente está começando aí a estudar os poliedros que eu posso estar formando junto com os polígonos. Então eu falei com vocês que eu tenho as faces que eu usei para montar os sólidos. Falei com vocês que tem as arestas, né, que eu uso aqui na hora que a interseção aqui, né, as faces se encontram. E também sabe o que tem? Os vértices. Deixa eu pegar esse daqui que está montado. Quando as arestas se encontram, olha aqui, ó, essa aresta aqui e essa aresta aqui, elas formam um vértice. Se vocês verem, não sei se dá para focar bem, tem um ponto aqui de encontro, ó, que são alguns ganchos que eu estou usando para prender. Isso daqui é um vértice do sólido. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem para vocês. Se não tiver muito claro aqui nessa filmagem aqui, daqui a pouco fica um pouquinho mais claro aí no nosso quadro, tá? Então eu tenho aí alguns exemplos de poliedros, tá? Foi para falar da definição de sólidos, já aproveitei para emendar nos poliedros, já dei dois exemplos de poliedros aqui, já falei dos elementos e tudo mais. Vamos resumir isso aí? Então vamos voltar lá para, bom, voltando aqui então para o nosso quadro digital, acho que ficou um pouquinho mais claro essa definição do que é poliedro, né? E aí dentro do poliedro, como eu já tinha mencionado e mostrado para vocês, nós temos alguns elementos importantes, né? Que é a face, a aresta e o vértice. Então, só para reforçar aqui de novo, que eu já tinha acabado de falar, a gente tem aí que a face é toda essa parte aí da região, é toda essa região que são os polígonos que formam o nosso sólido, né? E vocês viram na hora que eu estava montando, aí eu montei utilizando quadrados, também utilizei triângulos. Nós temos também a aresta destacada aqui de verde, né? Que eu tenho aqui ela destacada de verde. Quando você junta dois polígonos, o encontro entre eles forma essa aresta aqui, que é esse segmento de reta, certo? E o vértice, que é quando você encontra as três arestas, aqui você tem um vértice, ok? Então já tinha mencionado lá, só que reforçando, dando a definição do que são os três elementos, face, aresta e vértice. Deixa eu pegar aqui o que eu tenho de poliedro. Pode ser esse daqui. O que acontece? A gente já falou das faces, né? Eu montei aqui com vocês, passei agora aí no quadro a definição. O que acontece? Os poliedros eles recebem nomes, além de nomes especiais, como eu já mencionei, a pirâmide, esse daqui, esses dois aqui, né, que são iguaizinhos, vocês devem já ter ouvido o nome de serem chamados de cubo. Então, alguns têm nomes especiais, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, que a gente vai detalhar o que são prismas, o que são pirâmides e tudo mais. Só que hoje eu quero falar dos nomes que eles recebem de acordo com o número de lados, de faces, desculpa. O número de lados foi o que eu falei antes com vocês, que é a partir daí que vem a minha explicação. Lembra que eu falei que, ó, isso daqui, opa, vou botar aqui na câmera, isso daqui é um triângulo. Por que é chamado de triângulo? Porque tem três lados, né? Deixa eu até soltar aqui. Porque ele tem três lados, certo? 1, 2, 3. Aí a gente também usou aqui um pentágono. Por que é um pentágono? Porque ele possui 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Triângulo, 3,
octágono, penta, 5. E aí por diante. E aí a gente usa a mesma ideia, que vem lá da geometria plana, só que para os sólidos a gente faz essa nomenclatura, que é dar nome aos sólidos, a partir da quantidade de faces dele. Tá? Então, de acordo com o número de faces, a gente dá o nome para o poliedro. Então, por exemplo, o cubo, esse cubo aqui mesmo que a gente montou, eu usei 6 figuras planas, 6 quadrados para montar. Como ele tem 6 faces, né, a gente já falou do que é face, são essas partes aqui que eu usei para montar. Como ele tem 6 faces, 6 é o quê? Hexa. Então ele vai ser chamado de hexaedro. Tá? Que edro vem justamente do significado de faces. Então todos os nomes dos poliedros sempre têm essa composição. É o número de faces mais o termo edro. Ok? Vamos voltar lá para o quadro então para a gente ver mais alguns nomes. Então, os nomes dos poliedros estão relacionados ao número, à quantidade de faces que ele tem. Então, um poliedro que possui 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Edro que vem de faces e 4 tetra. E aí a construção do nome é sempre essa, tá? 5 faces, penta, então faces, edro. Hexaedro, hexa de 6 faces, edro. Hexa de 6, edro de faces, tá? O icosaedro, ico vem de 20, icosa vem de 20 e o edro, faces. Dodecaedro, que é o que tem 12 faces. E aí, outros exemplos aí que eu coloquei para vocês, tá? Esses são os nomes relacionados ao número de faces. Só que os poliedros também recebem alguns nomes especiais que eu já tinha citado anteriormente, falando até do cubo e até mencionei da pirâmide, tá? Mas por enquanto a gente vai se focar nisso daqui e depois a gente dá mais detalhes específicos de cada um, tá? Vamos fazer um exemplozinho aqui só para terminar? Então, ó, dado o poliedro convexo abaixo, responda os seguintes itens. Eu quero saber o nome desse poliedro, quantas faces ele possui e quantas arestas ele possui. Eu não cheguei a mencionar aqui no vídeo, depois eu faço um anexo aí para falar de poliedros convexos e não convexos, tá? Ou então até posso ter mencionado, mas já foi tanta coisa que eu esqueci. Mas é só você reparar se ele não tem nenhum tipo de buraco ou imperfeição. Você pode traçar uma reta cortando o poliedro e ver se essa reta, todos os pontos aqui ó, vão estar contidos nela, tá? Bom, vamos lá. Qual que é o nome desse poliedro? Como a gente viu, o nome está atrelado ao número de faces. Então você tem que ver quantas faces ele tem. Vamos contar aqui o número de faces? Ó, eu tenho uma, duas, três. É só três? Não, porque ele tem uma escondida aqui embaixo, que é igual essa aqui de cima, que a gente já viu esse tipo de exemplo, e tem a face aqui de trás, ó. Essa face aqui de trás é o fundo desse poliedro aqui. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 faces. Ou seja, ele é chamado de pentaedro. Penta de 5 e o edro de faces. Ok? Quantas faces ele possui? Acabamos de falar. 5. Quantas arestas ele possui? O que são as arestas mesmo? As arestas são os encontros entre as faces poligonais. Então, olha aqui, ó, deixa eu marcar aqui mais forte. Uma aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. São apenas 8? Não, porque se eu estou ligando aqui em cima, ó, tem a parte aqui de baixo que está escondida, né? Então vão ter 9. Ele tem 9 arestas.
certo? Aqui eu não estou perguntando, mas se eu quisesse o número de vértices, vamos fazer para ficar completo. Quantos vértices ele tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá? Não tem a pergunta, mas é bom que fica completo. Bom, espero que tenham gostado da aula, que tenham achado bem interessante. Novamente, se puder dar o apoio aí, vou agradecer muito. Que com certeza deu trabalho para fazer toda essa edição de ir e vir. E bons estudos. Até a próxima.